Você olha pra trás, o que sente, o que ficou, que não lhe serve mais. Talvez seja agora a melhor das horas pra recomeçar. Seja o que for, o pior passou. Vem ser quem sempre sonhou, dar a vida à sua mão, perceber que a gentileza é oração. Vem ouvir a nova canção, implantar o evangelho de vez no mais sagrado templo do coração. Você olha pra trás, o que sente, o que ficou, que não lhe serve mais. Talvez seja agora a melhor das horas pra recomeçar. Seja o que for, o pior passou. Vem ser quem sempre sonhou, dar a vida à sua mão, perceber que a gentileza é oração. Vem ouvir a nova canção, implantar o evangelho de vez no mais sagrado templo. Vem ser quem sempre sonhou, dar a vida à sua mão, perceber que a gentileza é oração. Vem ouvir a nova canção, implantar o evangelho de vez no mais sagrado templo, coração, o coração, o coração. Esse coral tá animado, hein? Boa noite. Boa noite. Deus nos abençoe, que possamos juntos aí aproveitar esses momentos que o Pai nos concede. A música parece a vida nos convidando, né? Ela diz assim: vem enfrentar o seu coração. Olha só como é que é diferente, né? Quando a gente faz esse movimento, a gente se prepara para qualquer situação que a vida possa nos trazer. Você vê que você não está se preparando por fora, se embelezando, que também é válido, mas você está acendendo a tua alma com coisas que vão te sustentar em qualquer situação que a gente tiver. Olha o que é o convite que ele faz, né? Implantar o evangelho no coração, quer dizer, deixar a alma profundamente acesa para todas as coisas que a vida nos reserva. E quando você faz isso, não é uma coisa fácil, porque nós precisamos romper hábitos, sabe? Hábitos do homem, e eles são difíceis, sabe? Da gente penetrar e mudar a sequência, sabe, de vibração de nossa alma. Começando, pessoal, pelos pensamentos. Se a gente quer mudar a nossa frequência, precisamos vigiar, mas de muito perto, o que nós estamos pensando. Porque o que a gente pensa, ele vibra em nós e se transforma depois em
em palavras, em atitudes. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Criaturas que conseguem equilibrar os seus pensamentos, conseguem equilibrar a própria vida. Porque vai equilibrar os sentimentos, as emoções, todas as nossas atitudes vão estar muito mais equilibradas para a gente poder dar conta, né, de todas as coisas. Você até pode, né? Acaba acontecendo, né? A doença, O que ela fala é muito interessante. Às vezes a gente pensa assim, a gente tem companhias espirituais ao nosso derredor. Elas nos observam. Aí você pensa assim, será que ela está lendo os meus pensamentos? Será que ela está conseguindo ouvir o que eu estou querendo fazer? Aí ela fala assim, quando a gente pensa, a gente plasma. O que é plasmar? É você colocar no seu ambiente uma tela onde você vai refletir os seus pensamentos. A minha atitude eu quero que seja essa. Aí você plasmou, quem está no ambiente vai conseguir fazer a leitura. Então, eles que nos observam vão identificar as nossas fraquezas, aonde eles vão ter acesso com mais facilidade em nós. Exatamente. Não é isso? Então, esses cuidados, eles são importantes, né? O equilíbrio de nossa vida. Então, hoje, nós estamos aqui no Evangelho, num dos assuntos assim, não vou dizer o mais importante, mas ele chega perto. Porque ele fala de um núcleo onde nós estamos vivenciando, e é um dos mais importantes da nossa jornada na Terra. Eu gosto de pensar que 90% das metas que cada um de nós precisa atingir na encarnação estão bem perto de nós, na família. Aí você pensa assim, mas é na família? É na família. Aí você pensa assim, e quantas famílias eu tenho? Nós temos várias famílias. É só você observar os ambientes que você frequenta, com mais assiduidade. Lá você constrói núcleos tipo familiares. Não tem esse título ali informal, mas se transforma porque você está com aquelas pessoas durante uma grande parte da sua vida. E aí se forma, né, esse núcleo que é muito importante. Então, vamos ver o nosso texto, né? Nós estamos aqui na página 55 do texto, na edição mais nova. 53, 52 na antiga e 55 na mais nova. O texto ele está no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí a gente nasce de novo e vai para onde? Na família. Então vamos ver o que nos aguarda aí nessa família. Quem gostaria de fazer a leitura aí? Nós vamos ler do 18 até o 23. Pode ler? Então vamos. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unidade da existência os rompe. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Os espaços, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa. Porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se viam uns como amigos, que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns
seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento, cada vez menos preso à matéria, mas viva se lhes torna a afeição recíproca. Pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-la, o egoísmo, nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim, ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum corpo receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única, que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo tem para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre, o que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse. Essas nada realmente são umas para as outras. A morte os separa na terra e no céu. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com as dos seus parentes mais próximos. Se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que, nas famílias, ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros, de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensa. O caráter deles abranda seus costumes, se apuram as antipatias, se esvai. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra, com as raças e os corpos. O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoísta. Prova naquele que o sente, fala de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria a um deles se fosse único, mas tranquiliza-se os egoístas. Não há fundamento para o semelhante temor. O fato de um homem ter tido 10 encarnações não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, aos quais se lhe terão ligado na terra a títulos diversos e talvez sobre o mesmo tipo.
Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Ela necessariamente anula a preexistência da alma, sendo estas criadas ao mesmo tempo dos mortos. Nenhum laço anterior há entre elas, e nesse caso serão completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho, a seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida a só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não há, então, motivo algum para que quer que seja glorificar-se de haver tido antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já terem conhecido, vivido juntos, amando, e podem reunir-se mais tarde, a fim de apertarem entre si os laços da simpatia. Isso, quanto ao passado, quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada. Após uma só existência, a fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo o progresso, pois desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim, imediatamente e para sempre, separadas e sem esperança de tornarem a juntar-se, de forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos e mães e amigos jamais podem estar certos de se ver novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e progresso, que há de lugar e dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do local do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e daí estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além do mundo. Primeiro, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade, com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Quarto, a individualidade, com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Segundo duas primeiras, os laços de famílias, segundo as 2 primeiras, os laços de família se rompem por ocasião, vai ter a luz aqui da morte, e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a vida, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso, com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa.
certeza da continuidade das relações entre os que se amaram. E é isso o que constitui a verdadeira família. Muito bem, meus irmãos. Vamos pedir a nossa amiga Vitória para fazer a nossa oração. Senhor Jesus, nosso Pai, que estou. Obrigada, Senhor, porque sabemos que estás conosco, está nos protegendo, que está cuidando de nós. Temos a certeza que nos estamos. Agradecemos, Senhor Jesus, por esse amor que tem por cada um de nós. Temos a certeza da tua presença, que possamos, Senhor Jesus, acreditar e estar sempre ao nosso lado, diante do Jerusalém. Obrigada, Senhor Jesus, por estarmos aqui. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada por essa palavra. Te agradecemos por isso. Por isso, Senhor, aos amigos espirituais também que não possamos, Senhor Jesus, terminar não acreditar na tua presença. Por isso, aquele que conhece tudo que se passa conosco. Por isso, acreditemos, derramamos, Senhor Jesus, a cada um de nós, a certeza da tua presença. Obrigada pela nossa vida. Muito bem, pessoal. Vamos então comentar esses trechos aí, né? Que são muito interessantes, né? Porque o plano de Deus é simplesmente perfeito, né? Ele quer que cada um de nós possa evoluir. Boa noite, pessoal da Ruído, por favor. Então, como Deus quer que todos nós façamos essa progressão, né? Essa evolução, ele percebe que em outras encarnações nós deixamos alguns problemas pelo caminho, sabe? Aqueles relacionamentos não resolvidos, situações complicadas que a gente se envolveu, aí ele pensa assim, como é que eu vou resolver essas questões, né? Desses meus filhos que andaram brigando muito no ontem. Como é que eu vou fazer? Que tal reuni-los todos num ambiente, numa mesma família? Será que vai dar certo? Aí você pensa assim, poxa, mas colocar todos os meus desafios na família vai ser bem complicado, não vai? Já pensou? Quantos desafios cada um tem aqui? Não precisa nem falar. Mas a quantidade é assim, pode ser até exponencial, né? Então vamos esquecer isso. Então, ele não vai colocar todos os desafetos na família. Não vai fazer isso. O que ele vai fazer? Ele vai distribuir. O que é distribuir? Vou botar 2 aqui na família, vou botar 2 lá no trabalho que essa pessoa vai desenvolver, vou botar 2 lá na religião que ele vai seguir, não importa qual seja. Então, distribui. Só que ele é tão amigo nosso que ele não coloca simplesmente os desafios. Ele coloca aqueles que a gente tem um relacionamento já bom, que a gente ama, né? Poxa, agora o fulano.
Então ele pega essas criaturas que o relacionamento é ótimo e coloca junto. Para quê? Esses que nos amam vão nos fortalecer através da vibração do amor e nos sustentar quando as situações se complicarem. Alguém aqui já brigou com o irmão já? Muitas vezes? Eu parei com o meu desencarnou. Você desencarnou e parou. Então, no relacionamento familiar, há muita confusão, gente. Por quê? As vibrações de alma para alma, elas são muito intensas. Aí você pensa assim, poxa, mas quando eu reencarnei eu não esqueci de tudo? Não ficou tudo apagado no meu inconsciente, está tudo guardado. Mas como que o fulano vai perceber que não gosta de mim? Pelo magnetismo que a gente emite. As vibrações que estão em nossa alma, você vai pressentir. Aí você olha para fulano, não gostei de fulano. Ué, que isso? Você conheceu a pessoa agora? Ah, não sei. Não simpatizei com a pessoa. A gente fala assim, né? Não simpatizei. Imagina isso, gente, dentro de um ambiente familiar, ou do trabalho, ou no grupo religioso. O bicho pega, porque as vibrações vão mexendo com as nossas emoções. Aí fulano fala uma vírgula, eu já quero dar uma resposta. Não é assim, mais ou menos, que acontece? Então, olha só, como é que a coisa ela é impactante. Então, precisa que a gente esteja preparado para esses momentos. Eu vi uma palestra do ele falou assim, é aquele bebezinho, todo mundo ama, aperta, curte no bercinho, aquele bebezinho, não sei, vira. E aí Deus bota na família aquele que toda encarnação teve um processo complicado, mas aí ele dá a chance, vem como filho, como neto, aquele bebezinho, todo mundo aperta, coisinha tipo. Aí vamos pensar assim, mais ou menos isso, né? Quais são os laços que nos prendem à família hoje? Que laços são esses? São laços de sentimento? São laços financeiros? Quais são os laços que estão nos deixando ainda próximos? Cada um vai ter os seus. São valores morais, Valores morais que formam o grupo social. O bom que seja sempre esse, mas infelizmente não é. Não é? Os interesses podem ser múltiplos. E existe uma confusão do que é ético e do que é moral. Porque o moral é a relação daquele grupo social que vai criar o valor moral. A sociedade lida mal com essa questão de moral e ética, porque a falta de compreensão de como isso se constrói. Você constrói a lei pelo valor ético. E o valor ético a gente assiste que não tem moral nenhuma hoje. Você vê a lei prostituída de toda forma. É impactante, né? A família tem que estar presa ao... Diz que a célula máter da sociedade é a família. Então, o texto, logo no início, ele fala assim, nós precisamos construir laços espirituais. Laços que não estão presos ao corpo. Porque esses laços, eles precisam sobreviver ao corpo físico. Não é isso? Então, para construir esses laços espirituais, nós precisamos, assim, dentro de nós também construir sentimentos, né, que seriam bons. Não é? Porque se os sentimentos não forem bons, por exemplo, se a gente deixar o egoísmo, o orgulho, a inveja ficarem com uma vibração muito intensa, vai atrapalhar a construção desses laços espirituais.
Porque como é que eu vou construir um laço com a família se eu sou um egoísta, não é? Não é? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Então eu preciso trabalhar em mim primeiro esses sentimentos para que eu possa, né, mais maduro, construir laços que possam me acompanhar, né? Mas tem pessoas, espíritos, que já nascem com esse sentimento, com esse laço. Mas tem outros que, se a sociedade não interagir, ele nunca vai criar esse laço. Ele vai largar o filho, vai abandonar a família, vai trocar de mulher, vai dar porrada na outra, assim vai. É o que a gente assiste. Então é preciso uma força material para fazer esses fora de rota. Na verdade, assim, aquela música que a gente ouviu no início, ela fala de implantar o evangelho no coração. E verdadeiramente o que nós precisamos fazer é fazer esse movimento, né, de acender sentimentos que efetivamente vão nos ajudar na relação, né, que a gente tem uns com os outros. Então, aí eu queria saber outra coisa de vocês. Quando vocês olham a família de vocês, Deus acertou? Está equilibrado lá na casa de vocês? Aqueles que não Desculpa a correção. Quando que Deus errou? Só para poder saber, porque esse momento não quer. Quando que Deus errou? Não quer. Então, se você está naquela família, você está no lugar certo. Mas às vezes não dá certo, não. Ter certeza que é. Às vezes Deus faz tudo certo, mas chega aqui não Então, funciona. mas aí depende do nosso comportamento. Mas o que eu queria saber é o seguinte: está equilibrada a situação em casa? Nem sempre? Não, né? Ah, meu Deus! Cuidado! Às vezes a gente não entende o contexto que estamos juntos, né? Essa é uma grande verdade. A gente não entende o contexto do que estamos na mesma família, né? A gente não entende. O mais importante é a gente se compreender. Eu acho que a gente se compreendendo, né? E tipo, meu irmão, posso dar um exemplo meu do meu irmão. A minha vida toda quis ser amigo do meu irmão. Hoje, depois de 50 anos, que eu sou amigo do meu irmão, que ele é meu amigo, que ele fala para mim, todo dia que pode vir fazer que me ama. Né? A minha mãe partiu e a gente passou por essa aproximação que a gente se perdoou. O que eu acho que o mais importante é se não quebrar os laços que ficaram de outrora, né? Os laços que ficaram lá de trás, se não quebrar esse laço, a gente vai estar sempre cometendo os mesmos equívocos. Então, quando a gente se perdoa, né, as coisas mudam. Ou seja, eu estou construindo hoje um laço com o meu irmão porque eu gostaria de ter construído quando criança. Mas por que não agora? Mais tarde Eu trouxe uma frase a respeito disso, que ela diz o seguinte: o perdão dentro da família liberta as gerações. Não é? Imagine o que vai acontecer daqui para frente, já que o perdão aconteceu. Aí, todos nós temos esse caso na nossas vivências. Você tem uma pessoa que você não se dá bem, você não concorda com ela, o que ela fala te irrita. Aí você toma conhecimento que Deus colocou esses seres para se reajustarem. Aí você pensa assim: eu preciso ter mais paciência com o fulano. Quando ele falar, eu vou me acalmar. Antes de responder, eu vou. Aí você começa um trabalho de se acalmar para estar com essa pessoa, gente. Isso é você controlar as suas emoções. Quem consegue fazer isso? Todos nós conseguimos, mas precisa treinamento. Não é? Jogador vai jogar sem treinar? Tudo na vida é treinamento. Eu preciso treinar a não responder de pronto. Quando ela estiver falando comigo, olhe nos olhos da pessoa. Não é? Joga pensamento positivo no ambiente. Isso é treinamento. Posso dificultar um pouco Pode. essa raciocínio?
se a gente está analisando essa discussão sobre o nosso prisma da nossa sociedade, com a nossa influência cristã, com uma série de coisas. Mas como seria essa relação de discussão no mundo árabe, no Oriente, na China, na Índia? Essa visão de mundo, né, de família e valores, eles vão mudando. Mas culturas, em outras sociedades. Todos de família é o mesmo. As de família é o mesmo. De mundo, mais ou menos, mas porque você está esquecendo que existem mundos aí de outras culturas que o cara tem várias mulheres, para ele a morte não é importante, dos outros, né, da família dele mas dos outros não. Então a gente sabe que é diferente. Né? Aí é onde entra a evolução da sociedade. Aí que a reencarnação faz a diferença. A criatura chega no plano espiritual, ele olha as encarnações que ele teve. E aí, esse aqui eu não fui bem, eu tenho que mudar. Entendeu? O processo é esse. Ninguém vai acertar assim, de pronto. A gente vai precisar de um mecanismo de... Eu concordo que a gente nasce realmente com um perfil dentro de um caráter, digamos, de ser melhor, né? Mas a força social é muito importante, porque o ser humano ele já nasce torto. Então, aí o desafio já é diferente. Quando a sociedade é mais afastada das coisas de Deus, o desafio é ainda maior. Mas cada um está no ambiente, no quadro evolutivo, para poder fazer o trabalho que precisa fazer. Então, são culturas diferentes, vão agir diferente, mas a destinação de todos é a mesma. Entendeu? Então, um dia ele vai ser cobrado. Todo mundo, exatamente. Vamos ver a realidade espiritual. Kardec pergunta aos espíritos. Está lá no livro dos espíritos, né? Tem um monte de espíritos. E fica à vontade. Tá? Pergunta 775. Lá na lei de sociedade, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: qual seria, eu vou colocar isso aqui para ficar bem claro, qual seria para a sociedade o resultado do relacionamento dos laços de família? Ele perguntou aos filhos: se as famílias relaxarem seus laços, a coisa começar a se agregar, o que pode acontecer? Aí os filhos respondem de uma forma simples. Ele coloca uma palavra difícil que até hoje eu estou tentando entender, até para falar que é trava-língua danada. Uma recrudescência, viu como é trava-língua? Uma recrudescência, nada mais é que aumento do egoísmo. E ele, aqui acho interessante, o seguinte: se ele pergunta se o relaxamento, o que acontece, imaginemos se ele perguntasse o fortalecimento. Qual seria para a sociedade as consequências do fortalecimento do laço de família? Mas ele não perguntou. Acredito eu que esse fortalecimento do laço de família, aí a gente entra dentro de um contexto independente do contexto cultural, esse fortalecimento ele só acontece com os processos repetitivos. Ou seja, vou ter que repetir inúmeras vezes a convivência com pessoas com as quais eu preciso fortalecer laços. Eu vou ter que repetir. Então, esse processo de vai e volta, ele tem esse aspecto. Hoje eu estou repetindo numa cultura ocidental. Amanhã eu posso repetir numa cultura oriental. Amanhã ou depois eu posso repetir numa cultura indígena. Então, essa repetição, ela não tem padrão. Não existe um padrão para esse processo repetitivo. Eu posso repeti-la em várias culturas.
Mas com que propósito? De fortalecer esse laço. Porque, em termos de sociedade, no que se concerne à questão global, porque aí eu não estou falando de uma sociedade única, eu estou falando de uma sociedade global, uma sociedade tanto no âmbito material quanto espiritual. Então, para que haja esse fortalecimento, eu preciso repetir. Eu preciso do processo de repetição. Porque se não for por esse caminho, eu não consigo fortalecer. Porque em uma existência, gente, a gente não resolve. Resolve um caso, mas tem um universo ainda pendente. A gente não vai resolver no nosso universo. Então eu preciso resistir. Vocês já visitaram uma fábrica de automóvel? Os caras montam o carro e depois começam os testes. Quanto tempo leva os testes? Pode demorar bastante tempo. Tem até teste de batida. Como é que o manequim vai reagir dentro do carro? Para que eu estou dizendo isso? A nossa sociedade, ela possui uma fábrica. Qual é a fábrica? A família. Não é isso? Nós preparamos os indivíduos para viver em sociedade. Que indivíduos nós, família, estamos levando para a sociedade? Aí nós precisamos pensar. Porque olha como é que a família é importante. Quando você começa a valorizar a família, você vai colocar um produto da família na sociedade. Então esse produto tem que ser muito bom. Aí esse produto, ele precisa aprender uma coisa básica: amar. Quantos de nós não conseguem dizer para o filho: meu filho, eu te amo? A gente sente vergonha, a gente deixa para depois, né? O filho chega da rua e a gente fala: oi? Não, meu oi não, tem que ir até ele, tem que dar um abraço. Engraçado, acho que é criação também, né? Na Então, minha mãe eu já não tenho essa aproximação de falar eu te amo, mãe. Mas com a minha filha eu já falo para ela eu te amo e ela fala eu te amo o tempo todo. Quer dizer, vai amadurecendo com o tempo, né? É diferente. Eu acho que é da criação também, né? Porque minha mãe nunca foi, a gente nunca foi assim, de ser grudado com a mãe. Eu lembro que eu era assim, mais grudada com meu pai. Mas depois que cresce, as coisas começam a mudar. Tem isso também, né? Mas não é porque que não se ama. Se ama, mas não fala. Interessante isso. Com a minha mãe não falava eu te amo. Minha mãe, por causa da cultura que ela teve, o ensinamento que ela teve. Mas eu todo dia eu falava para ela: mãe, eu te amo, mãe, eu te amo, mãe, eu te amo. Abraçava minha mãe, pulava os caras em cima dela. Isso depois de velho, minha relação com minha mãe, uma relação adulta, né? Então, eu tinha um dia, assim, do nada, eu estava com uns 42, 43 anos aproximadamente. Minha mãe falou: eu te amo, meu filho. Eu falei: viu, dona Lúcia, é difícil falar? Não é difícil. Acho que eu vou E aí ela começou, treinar. ela treinou, eu treinei isso nela, depois que eu fiz a vida dela. Então, assim, nós precisamos preparar esse ser que vai entrar na sociedade e vai influenciar a sociedade que a gente vive. Então, se a gente está insatisfeito com a sociedade, é porque algo precisa ser feito. Não é isso? Aí você pensa assim: olha a inteligência do processo. Aqui, nessa terra, a infância leva 10 anos, 12 anos mais ou menos, né? Vamos dizer 10 anos. A infância leva 10 anos. Por que leva esse tempo todo? Para a criança poder ser trabalhada pelos pais esse tempo inteiro. Todos os dias. Multiplica 10 aí por 365. Vai dar dia pra caramba, não vai? 10 anos vezes a quantidade. Então, olha só. Esse tempo todo, nós precisamos fazer um trabalho assim intenso. Meu filho, não é dessa forma. Vamos tentar dessa outra. Não é isso? Então, depois de 10 anos, a criança que foi trabalhada dentro de casa é um ser
muito mais, não é, valoroso para a sociedade, para onde ele vai. Deixa um comentário rápido. Então, você focou essa questão do, a média de 10 anos para trabalhar a criatura, para que se tente, pelo menos, que ela dê respostas, que sejam respostas positivas e tal. Aí eu fico imaginando os meus pais, porque eu estou falando disso mesmo. Porque quando a gente fala de família, às vezes a gente pensa no arcabouço biológico, os pais, aquela coisa toda, a genealogia ali, vigorando. No meu caso, não rolou essa questão. Os meus pais biológicos, eles foram o trampolim que eu precisava para encontrar a minha família. Na verdade, eles foram o trampolim, o que eu precisava, o atalho que eu encontrei para encontrar a minha família, porque eu sou adotado. Aí você imagina o seguinte, os meus pais, quando me adotaram, casal, porque a minha mãe já nova, tinha 60 e poucos anos, e o meu pai já próximo, tinha 70, quando eu fui adotado. Eu fui adotado com 6 anos de idade. Ou seja, eu já cheguei dando um prejuízo de 5. Imagina, eu já cheguei dando um prejuízo de 5. Já que são 10 na média, imagina agora, dessas duas criaturas, uma idade já avançada, eu com 65 eu já estou pedindo apego. Você imagina, aí aquelas duas criaturas com idade avançada, os filhos praticamente criados, netos, eu já cheguei sendo um tio, olha que coisa. Tenho que moldar essa personalidade. Tenho que trabalhar essa criatura, e eu já cheguei dando prejuízo de 5 anos. Um déficit de 5. Por isso que meu pai me colocou na escola de evangelho antes de eu aprender a ler e escrever. Para a gente poder levar para casa o seguinte pensamento, qual é a situação mais desafiadora que eu estou enfrentando? Qual é a pessoa, qual é o ambiente que me traz esse desafio mais intenso? E pensando nele, a gente pede forças a Deus para que a gente se fortaleça para tratar isso, com muita motivação em nossa alma, porque nós somos capazes de resolver isso, já que Deus nos colocou essa situação à nossa frente. Nós com certeza podemos lidar com esse desafio e fazer o melhor que cada um de nós já é capaz.